Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Você já sabe, eu sou o professor Léo, esse é o nosso canal Exatas Humanas e esse é mais um vídeo da nossa série onde nós estamos comentando aqui questões, né, com dicas para a galera que vai fazer aí a Olimpíada Canguru de Matemática nesse ano. E também para quem gosta aí de matemática, gosta de desafios nessa matemática tão linda, para que você também consiga se desafiar, né, e praticar um pouquinho alguns raciocínios interessantes. Esse nosso vídeo é da série em que nós estamos resolvendo questões do nível P da prova, que é voltado para alunos do terceiro e do quarto ano do ensino fundamental. Esse vídeo também faz parte da área de álgebra da prova, né? Ela não aparece com esse nome, mas são questões também muito interessantes para a gente discutir. E agora nós vamos fazer um pouquinho mais das questões aqui de 4 pontos, tá legal? Vamos para elas então. As questões de álgebra, galera, como eu já comentei em outros vídeos aqui, elas vão trabalhar sempre assim com relação entre duas quantidades, comparação entre duas quantidades, relação de igualdade, questões onde você vai resolver um problema que envolve um certo valor desconhecido. Então é aí que a gente começa a mexer um pouquinho com esses conhecimentos que entram na álgebra aqui. Nas questões de 4 pontos, olha que questão interessante para a gente explorar, né? Lembrando sempre da nossa dica, tá? Pausa o vídeo, lê a questão, tenta fazer sozinho e depois você volta aqui para discutir a solução com a gente e aquilo que você fez. Essa questão fala que Júlia e Ângela estavam jogando um jogo chamado Cango Bola, né? Nossa, Léo, mas eu não sei o que é um Cango Bola. Não tem problema, né? O canguru brinca com isso de inventar algumas palavras, alguns jogos, só para você conseguir pensar. Fala que o Cango Bola é um jogo com bola e que cada vez que a pessoa marca um cango gol, ela vale 2 pontos. A pessoa ganha 2 pontos quando marca um cango gol. A Júlia, né, duas pessoas aqui, ó. A Júlia, ela marcou 5 cango gols. E a Ângela marcou 9 cango gols. Aí a pergunta é, a Ângela conseguiu marcar quantos pontos a mais do que a Júlia? Muito importante, galera, nas questõezinhas aqui de matemática do canguru, a gente saber o que significa a mais, né? Quando a gente vai comparar, por exemplo, aqui, ó, a Júlia e a Ângela, vamos tentar entender o que significa a mais, né? A gente fala assim, se a Júlia tivesse marcado, vamos supor, 10 pontos, a Ângela ter a mais, né? Quantos pontos a mais do que a Júlia significa o seguinte, que ela tem o mesmo que a Júlia tem e mais alguma coisa, né? Esse alguma coisa aqui seria os pontos a mais que a Ângela vai ter. Porque quando eu falo a mais é isso, eu tenho o mesmo que o outro tem, só que mais alguma coisa, né? Então eu brinco muito com os alunos, por exemplo, se eu tiver 10 reais e você tiver 7 reais, eu tenho 3 a mais do que você. Por quê? Porque eu tenho o mesmo que você tem 7, eu também tenho 7. Só que além disso eu tenho mais 3, por isso que eu tenho 10. Né? Então eu tenho o mesmo que você tem e mais 3. Se a gente for pensar nos dados do probleminha aqui, ó, como a Júlia ela marcou 5 cango gols, vamos pensar lá, ó, vamos colocar de novo aqui no papel. Ó, a Júlia e a Ângela, né? Como a Júlia ela marcou 5 cango gols, cada cango gol não vale 2 pontos? Ela marcou 5. Então ela ganhou esses quantos pontos? 2, 4, 6, 8, 10, né? Então quando eu falo que ela fez 5 cango gols e cada um vale 2 pontos, não é o conhecido 5 vezes 2, não é? 5 gols, cada um vale 2 pontos. Então ela ganhou 10 pontos, a Júlia, no jogo do cango bola, né? E a Ângela marcou 9 cango gols. Então a mesma coisa, se a Ângela marcou 9 cango gols e cada um vale 2 pontos, a Ângela, ela fez quantos pontos? 9 vezes 2, né? Tabuada do 9, tabuada do 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, né? Então ela fez 18 pontos. Aí nós vamos para aquela brincadeirinha que eu falei, olha só, né? Se a Ângela tem 18 e a Júlia tem 10, quantos pontos a Ângela tem a mais do que a Júlia? É a gente pensar lá, ó, se a Júlia tem 10
e a Ângela vai ter 10 também igual a Júlia e mais alguma coisa, qual é a diferença que a gente tem aqui da pontuação? A diferença é quanto falta de uma para chegar na outra, né? Então, assim, a Ângela teria 10, só que para chegar no 18 ela tem mais 8. Então, ela tem 8 a mais do que a Júlia. Percebem isso? Poderia também fazer 18 menos 10, a diferença que a gente fala aqui, a subtração, para ver que a diferença aqui ia ser de 8 pontos. Então, a Ângela tem 8 pontos a mais do que a Júlia. É a letra C, a nossa respostinha aqui. Questão de 4 pontos, percebe? Não é que ela é mais difícil que as de 3 pontos. Ela tem um pouquinho mais de informações para a gente pensar, não é verdade? Agora vamos ver aqui uma outra questãozinha bem legal. Olha só. Fala que números foram escritos nas pétalas de duas flores. Olha as duas flores aqui, a grande e a menorzinha, né? Sendo um número em cada pétala da flor. Uma das pétalas está escondida. Vocês estão vendo já qual que está escondida? Aqui tem 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Tem uma escondida aqui, ó, atrás do 7. Vocês viram aqui, né? Aí ele fala, ó, as somas dos números escritos em cada flor são iguais. Isso é importante para a gente pensar, moçada. Fala que se eu somar todos os números de uma flor, o valor dessa soma tem que ser o mesmo da soma dos números da outra flor. E a pergunta é qual é o número que vai estar escrito na pétala escondida, que vai estar escondido naquela pétala lá. Como que eu vou pensar isso, tio Léo? Vamos usar o fato de que a soma nas duas flores tem que ser igual. Então, vamos somar os números da primeira flor, que a gente conhece aqui, ó. 3 mais 5 mais 7 mais 1 mais 9. Isso tem que ser igual à soma dos números da outra flor, que é 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais alguma coisa que a gente não sabe, né? Que é exatamente a pétala que está escondida. Então, olha só, vamos fazer essas sominhas dos números que a gente já conhece. Galera, uma estratégiazinha de cálculo mental, né, para a gente fazer com números pequenos, lembra? É a gente tentar formar 10, né, que fica mais fácil de fazer de cabeça. Então, na hora que a gente vai juntar, a gente pode ver que, por exemplo, ó, se eu juntar 1 com 9, aqui já tem 10, não tem? Se eu juntar 1 com 9, né? Se eu juntar aqui 3 com 7, também completa 10, né? Então, eu tenho 10 com 10, com mais 5 que eu deixei ali para trás, ó, quanto que eu vou ter desse lado aqui, ó? 10 com mais 10 dá 20, com mais 5 vai dar 25, né? Se a gente juntar aqui, ó. Isso tem que ser igual ao que a gente vai ter que ter do outro lado, né? Da minha igualdade aqui. Onde eu vou ter aqui, ó, 4 com 6, que dá 10. E se a gente juntar 8 com 2, também dá mais 10. E tem mais o valor que a gente não sabe, ó. Então, no total desse lado aqui, a gente vai ter, ó, 20 e mais o valor que a gente não sabe. Mas olha só, pessoalzinho, ele não falou que a soma nas duas flores tem que ser igual, o valor da soma, o total? Se de um lado a gente tem 25 e do outro lado a gente já tem 20 e mais alguma coisinha, quem tem que ser esse alguma coisinha aqui para dar 25, que é o mesmo que eu já tenho na outra flor? Quanto falta do 20 para completar o 25 que a gente já tem na outra flor? Concordam que falta 5? Então a gente já tem a nossa solução, ó lá, né? A opção é a letra C, ó. É o número 5 que está escondido na outra florzinha. Que legal essa questão também, né, pessoal? Eu gostei dela. Mais uma questãozinha interessante aqui é essa. E aqui eu quero que vocês prestem atenção no tio Léo aqui, porque costuma cair muito esse tipo de pergunta que aparece aqui, ó, nessa questãozinha de 4 pontos. Vocês vão entender que a gente vai fazer uma simulação aqui para você entender legal, ó. O cangurutuco, ele tem 2 galhos de eucalipto no lanche dele. Cada galho tem 10 folhas. O tuco, ele come algumas folhas de um galho. Não sei quantas ele comeu algumas folhas. Depois, ele come do segundo galho
tantas folhas quantas haviam sobrado no primeiro galho. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem melhor esse tipo de situação. Aí a pergunta no total, quantas folhas sobraram nos 2 galhos depois que ele comeu? Olha só. Vamos desenhar aqui os 2 galhos, ó. O galho 1 e o galho 2. Sempre desenhando para a gente enxergar melhor o que a gente está fazendo. Então a gente tem um galho aqui, ó, e fala que cada galho tinha 10 folhas, né? Então vamos colocar que aqui tem 10 folhas e o outro galho aqui, ó, vamos supor que aqui também tem 10 folhas. Nós não sabemos quantas ele comeu, mas vamos tentar investigar aqui para ver o que acontece se ele comer alguma coisa. Porque olha só, se ele vir aqui no galho 1 e ele comer, por exemplo, aqui, ó, 3 folhas, vamos supor que ele comesse 3 folhas. Vocês concordam que ia sobrar quantas folhas do galho aqui? Se ele comesse 3. Então, se ele comeu 3, vai sobrar quanto? Isso, 7. Concorda? Que se tem 10 folhas, ele comeu 3, vai sobrar 7. E aí fala que do outro galho, lembra lá, ó, ele vai comer tantas folhas quantas sobraram no primeiro galho. Então, quer dizer, se sobraram 7 no primeiro galho, essa é a quantidade que ele vai comer do segundo galho. Então, aí no segundo galho ele comeria 7. Vamos supor aqui, ó, que ele comeu 7. E aí, quantas vão sobrar se ele comer 7? Vai sobrar 3. Né? Sobra 3. E aí a pergunta seria quantas folhas sobraram nos 2 galhos. Vocês concordam que se sobrou 7 no primeiro galho e sobrou 3 no segundo galho, nos 2 galhos aqui teria sobrado 10? Será que é coincidência de que sobrou 10, que é exatamente as folhas que tem em um galho? Né? Porque vamos brincar aqui, ó. E se ele tivesse comido 4 do galho 1? Sobrariam 6, certo? E aí, se sobraram 6 do galho 1, ele comeria essas 6 do galho 2. E aí, no galho 2, se ele comesse 6, sobrariam 4. E aí, se sobraram 6 no galho 1 e 4 no galho 2, total que sobrou, não seria 10 também? Então vocês percebem o raciocínio, garotadinho? Olha só. O tanto que sobra no primeiro galho é o que ele vai comer do segundo galho, então o que vai sobrar no segundo também é o que ele comeu no primeiro. Então não importa pra gente quantas folhas ele vai comer e quantas vão sobrar, porque na hora que eu juntar o que sobrou do primeiro e o que sobrou do segundo, sempre vai dar quanto aqui, ó, igual aconteceu nesse caso? Sempre vai dar 10. Porque ele tira um valor de 10, mas depois ele coloca o valor de 10 no segundo galho de novo. Olha que interessante. Então, por isso que não importa, você pode fazer o teste aí com outras quantidades que ele comeu e que sobrou, você vai ver que juntando o que sobrou nos 2 galhos, ó, vai dar exatamente 10. Que legal a matemática, né, moçada? Bacana. Gostaram do nosso vídeo? Eu espero que sim. A gente faz tudo aqui com muito carinho para ajudar no seu aprendizado. Se você gostou desse vídeo, achou bacana, compartilha ele com colegas que você conhece ou com professores que também trabalham com o 3º e o 4º ano e desafia eles, desafia as pessoas da sua família também a resolver essas questões que a gente colocou aqui. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de curtir aqui esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau!